Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar uma obra que está sendo publicada agora, recentemente, no Brasil pela editora Quirion. Sua tradução sai agora em março de 2023, que são os Pensamentos de Blaise Pascal. Então esse vídeo eu farei uma rápida apresentação, falando sobre alguns aspectos biográficos do autor, algumas características da obra, falar um pouco sobre o que vocês encontram aqui e vou tentar ler um trechinho para vocês poderem saborear aqui o texto do Pascal. Bom, então, ele é um autor que nasceu na França no século XVII e viveu de 1623 a 1662. Ele nasceu no interior, em Clermont-Ferrand, tá? Teve uma vida muito conturbada em razão dos seus problemas de saúde, mas isso não o impediu, tá? Dos seus desenvolvimentos, seja na área de matemática, né? Na área dos seus escritos filosóficos, né? Ele desenvolveu o primeiro protótipo, por exemplo, da calculadora que nós utilizamos hoje, e desde muito cedo ele apresentou uma grande capacidade matemática. Quem tiver, inclusive, a oportunidade de ter esse texto em mãos, vai observar as suas metáforas, né, as suas figuras de linguagem, como ele usa essas questões da lógica, do raciocínio, das figuras matemáticas, geométricas, né? Então vamos lá. Para vocês terem noção do impacto do pensamento do Pascal, o próprio T.S. Eliot, um dos maiores poetas da língua inglesa, quiçá o maior da língua inglesa do século XX, disse o seguinte sobre o Pascal. Pode parecer que, sobre Blaise Pascal, já foi dito tudo o que havia para dizer. Mas Pascal é um daqueles escritores que serão e devem ser estudados novamente por homens de todas as gerações. Não é aquele que muda, mas somos nós que mudamos, dada a sua combinação única e equilíbrio de qualidades. Não conheço nenhum escritor religioso mais pertinente ao nosso tempo. É interessante o Eliot falar sobre essa questão do equilíbrio, já que estamos falando um pouco sobre um escritor que era matemático, tá? Bom, o Giovanni Reale, o historiador da filosofia, ele diz o seguinte: esse grande espírito tão vasto e cheio de curiosidade, que buscava com tanto cuidado a razão e a causa de tudo, conduzia-se como uma criança em matéria de religião. E essa simplicidade dominou durante a vida inteira, de maneira que desde o momento em que resolveu estudar religião, não se aplicou nunca às questões curiosas da teologia, e sim em empregar toda a força de sua mente no conhecimento e na prática da perfeição moral cristã, a qual consagrou todo o talento que Deus lhe dera, nada mais fazendo todo o resto da vida além de meditar dia e noite sobre a lei divina. Então, como o próprio Reale salienta aqui, não se trata propriamente aqui de um escrito de teologia, tá? Aquele momento ali havia uma disputa religiosa na França, dentro de uma ala católica, inclusive ele escreve algo na defesa dos jansenistas, mas aqui na introdução, logo quem escreve diz o seguinte: Pascal foi tocado profundamente pelo episódio e meditando a respeito de todos os papéis do papel dos milagres na Bíblia e na revelação foi agraciado com novas luzes acerca da religião. Abre aspas. Se há milagres, há portanto algo acima que denominamos natureza. Propôs-se assim a elaborar uma apologia do cristianismo como um fato indubitável para converter os ateus, os libertinos, leitores de Montaigne. Esta é a origem dos pensamentos, que não puderam afinal ser organizados numa obra perfeita e acabada, e que são, nas palavras de Saint-Beuve, uma torre cujas pedras foram colocadas umas sobre as outras, mas não cimentadas. Então, inclusive, tratando-se de uma obra, como o próprio texto diz aqui, apologética, ela me lembra a estrutura, há alguma semelhança aqui com a Suma contra os Gentios de Santo Tomás de Aquino, tá?
que se presta a fazer a apologia cristã usando apenas argumentos racionais, o que é diferente da Suma Teológica de 5 volumes, né? Então, trata-se de uma obra, né, de apologética, mas que não entra nessas questões teológicas, mas que quer fazer apologia usando esses princípios que ele tão bem utilizava. Para vocês terem noção aqui, ele fala assim, por exemplo, num dado momento aqui, e ele vai numerando os trechos com números, né, como semelhantes à suma contra os gentios, não sei se dá para vocês verem. E aí, de modo que as seções umas dependam, venham da outra. Existe uma lógica interna que vai ligando uma seção à outra. Então, por exemplo, aqui, ó, como eu disse das figuras de linguagem, geometria, sutileza. A verdadeira eloquência pouco se importa com a eloquência. A verdadeira moral pouco se importa com a moral. Isto é, a moral do julgamento pouco se importa com a moral do espírito, que não tem regras, pois é o juízo que pertence o sentimento, como as ciências pertencem ao espírito. A sutileza é a parte que cabe ao juízo e a geometria ao espírito. Fazer pouco da filosofia é de fato filosofar. Apesar dessa dificuldade do texto, à primeira vista, o livro também é cheio de notas explicativas, né, para ajudar as pessoas no entendimento. E aqui, quando eu comecei a ler esse livro, eu já percebi que logo é um livro que não é... Primeiro que ele não é fácil de ser lido, e que tem um ponto muito específico que Hugo de São Vítor salientava com relação à leitura. Ele não é um livro que você vai meramente ler as palavras que estão no livro. Essas palavras do Pascal, elas devem ser meditadas, tá? Ler meramente, digamos, uma leitura literal, uma leitura que estaria aqui para o Mortimer Adler nos primeiros estágios da leitura, se você ler dessa forma, você não vai conseguir. Primeiro você tem que observar essas figuras de linguagem e absorvê-las, as figuras de linguagem, e meditar acerca delas com o apoio dessas notas aqui. Então é um livro muito interessante, tá? Não só para cristãos, mas também porque ele trata com lógica e com raciocínio lógico as questões aqui dentro do livro, e que eu recomendo fortemente para quem tem interesse nessa área. Então aqui, pensamentos do Blaise Pascal. Lembrando que eu deixarei na descrição do vídeo o link e o cupom de desconto que pode ser usado no site da Vide Editorial. Um abraço e até a próxima.